Boa noite, amada igreja, boa noite, amados amigos, amigas, irmãos, irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua casa nesta noite, esteja sobre a tua vida. Estamos mais uma vez aqui, domingo à noite, 7 de junho de 2020, para trazermos o culto da nossa igreja à tua casa, ao teu lar, para abençoar a tua vida. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Quero convidar a você a pegar a tua Bíblia, a palavra de Deus, a espada da verdade, para que a gente possa estar falando daquilo que Deus tem para você nesta noite, daquilo que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida e no teu coração. Então, abra a tua Bíblia lá no profeta Isaías, no capítulo 53, no verso de 1 a 13. Isaías 53, do verso de 1 a 13. Aí depois você pega o seu marcador de Bíblia, essa fitinha que vai na sua Bíblia, e abra lá em Deuteronômio capítulo 32, do verso 32 ao verso 35. Nós estaremos lendo lá depois, tá? Primeiro nós vamos ler Isaías capítulo 53, de 1 a 13, e no decorrer da mensagem eu vou pedir você para abrir lá em Deuteronômio capítulo 32, do verso 32 ao verso 35. Eu trouxe como tema nesta noite, queridos, o tema é pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse tema não é meu, tá? Esse tema já existe aproximadamente quase 400 anos. Ele é o tema da mensagem do pastor Jonathan Edwards, em 1740 alguma coisa, lá nos Estados Unidos, um grande avivalista. Então eu só peguei para mim, o tema para que você possa entender o que Deus quer falar com você nesta noite, porque é um tema muito atual, pecadores nas mãos de um Deus irado, tá bom? Então vamos lá, a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Isaías capítulo 53, do verso 1 ao verso 13. Então preste atenção aí, acompanhando a leitura aqui do pastor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Pai, eu quero te fazer nesta noite uma breve oração. Uma oração de agradecimento ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse a tua vida, nós não teríamos vida. Então, ó Deus, nesta noite, continue falando nos nossos corações. Ministre, Senhor, no mais profundo de nosso ser, das nossas almas, a tua palavra. Opere em nós através do teu Santo Espírito, o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, que nenhum ouvido nesta noite fique sem ouvir a tua voz, fique sem entender a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada na vida de todos nós nesta noite. Porque a tua palavra é a verdade, nós amamos a tua palavra. Nós te amamos, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu é e por tudo aquilo que o Senhor há de ser nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amados, quero rapidamente, numa breve introdução, explicar um pouco o que Deus está falando através do profeta Isaías nesse texto. O Senhor começa a usar o profeta Isaías nos perguntando quem tem dado crédito à nossa pregação. Quem está dando crédito àquilo que nós estamos falando. Quem está ouvindo verdadeiramente nos dias de hoje o que Deus está falando, o que Deus está se expressando, se manifestando através dos seus sinais, através dos homens de Deus, das mulheres do Senhor. O que o Senhor está falando e fazendo? Será que estão nos entendendo? Será que estão ouvindo? Então o profeta Isaías começa o texto, um texto ao qual que vai narrar o que iria acontecer com o Senhor Jesus 700 anos depois, quando ele nesta terra pisasse pela primeira vez. Então, o profeta começa a fazer uma pergunta muito intrigante, muito oportuna. Quem deu crédito? Ou quem está dando crédito à nossa pregação? Amados, o texto diz, relata o que os evangelhos vão dizer, o que os evangelhos vão narrar a respeito de Jesus. O texto, um texto tenebroso, um texto pesado, um texto revelador, que diz que o Senhor Jesus iria levar e levou sobre si verdadeiramente, ou seja, ao contrário de que muitos acham, mas é verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pastor, porque muita gente está doente. A palavra de Deus diz, não diz que você não vai ficar. A palavra de Deus diz que você vai vencer, porque o Senhor levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. O texto enfatiza claramente, podemos ler aqui, que ele foi ferido. Feriram o nosso Senhor, moeram ele, castigaram por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado da humanidade, por causa das nossas transgressões. O Senhor Deus, o Pai, fez cair sobre Jesus, sobre ele, a nossa iniquidade, o nosso pecado,
O Senhor o oprimiu por causa disso. O Senhor o feriu. O Senhor o afligiu. O Senhor o enfermou, o adoeceu. Por causa da minha vida, por causa da tua vida, por causa da minha família, por causa da sua família. O puseram no madeiro, o madeiro da vergonha, do escárnio, do horror. O sepultaram entre os ímpios, com os malfeitores. Jesus, quando veio para trazer a nós a esperança ao mundo em trevas e ao mundo em caos. Ele fez por mim, ele fez por você, ele fez por toda a humanidade. Por onde Jesus passou, ele curou pessoas enfermas, ele restaurou a saúde de outros, a visão dos cegos, a audição dos surdos, a voz do mudo. Ele ensinou, assim como está no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, como nós deveríamos nos comportar na humanidade. Ele mudou, ele transformou, ele alimentou multidões, multiplicou de alguns peixinhos, fez de alguns peixinhos e alguns míseros pães, quantidade suficiente para alimentar uma multidão. Ele deu vida a quem havia perdido. Ele ressuscitou pessoas que haviam morrido. Seus parentes se aproveitaram disso. Um belo dia, sua tia chegou perto dele e pediu para que, quando ele entrasse no céu, se lembrasse dos seus primos e colocasse um à direita e o outro à esquerda. Sua amada mãe, Maria, tomou a liberdade de querer poupá-lo do que havia de acontecer, de querer direcioná-lo o que ele haveria de fazer. Mas Jesus disse para ela: mãe, isso não te cabe, é a minha missão, sou eu que tenho que cumprir essa árdua, dolorosa, pesada missão dada pelo meu Pai Celestial. Os discípulos brigaram entre si para saber quem seria o maior quando adentrasse no céu. Como se no céu nós tivéssemos alguma condição de desejar alguma coisa, de querer tomar o lugar daqueles que lá estão, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi criticado pelos líderes religiosos, foi perseguido pelos sacerdotes do templo, foi traído com um beijo pelo seu amigo que andava com ele, Judas Iscariotes. Foi abandonado pelos discípulos, negado veementemente por outro, que outrora havia prometido a ele que jamais o abandonaria. Foi expulso e recusado em algumas cidades por onde ele passou, foi zombado, ignorado, negado, ridicularizado, foi preso pelos soldados romanos, foi espancado, surrado, moído, cuspiram nele, riram dele, debocharam dele, colocaram um manto de linho púrpura sobre os seus ombros, ridicularizando o reinado dele, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, ridicularizando o seu reinado. O rei fez pouco caso dele e disse que ele não era nada e nem ninguém. O governador Pôncio Pilatos se pôs acima dele, dizendo: eu tenho poder
de te libertar ou não, e lavou as mãos, simplesmente. Não é comigo. As pessoas o condenou. Optaram por um ladrão, insuflador político daquela época chamado Barrabás. Solte ele, solte o político, solte aquele que está lutando por nós e crucifica Jesus, mate Jesus. Puseram uma madeira pesada nos seus ombros, o fez caminhar por quilômetros dentro da cidade, debaixo de um sol das 9 horas da manhã, à base de chibatadas, espancamentos, foi conduzido pelas ruas, foi exposto por vergonha a todos. O puseram na cruz, pregaram ele na cruz, pregaram suas mãos, seus pés, num local chamado Gólgota, ou Caveira, Monte da Morte. O ergueram debaixo de um sol escaldante de Israel. E ali o deixaram para morrer até o cair da tarde. O ser humano havia cometido uma das mais severas sentenças contra alguém. Fizeram contra o nosso Deus. E do fundo de suas almas vazias e pecaminosas, puseram para fora sobre ele todo o seu furor, toda a sua raiva, todo o seu ódio pelo próximo. Sentimentos sórdidos de um pensamento de maldade que a humanidade jamais pudesse imaginar ver contra um inocente, para que ele sofresse e sofresse até a morte. A humanidade, queridos, amados, a humanidade sentenciou à morte injustamente aquele que veio para salvar a humanidade dela mesma, aquele que veio para resgatar a humanidade do pecado, restaurar a aliança rompida com Deus lá no Éden por Adão, e arrancar da mão do diabo a promissória de execução por causa do nosso pecado, ao qual ele, com a sua morte na cruz, pagou um alto preço para nos libertar, nos salvar. Depois desse relato de todo o sofrimento do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, inocente, o texto de Isaías diz que se nós tivéssemos vivido naquela época e olhássemos para ele, nós não sentiríamos nada. Nada dele nos chamaria atenção. Era um homem que passaria despercebido por nós, devido à sua fisionomia sofrida, cansada, surrada. Não havia beleza em Jesus e nem havia formosura no Senhor, ao qual pudesse me atrair e atrair você por ele. Essa imagem renascentistas de um Jesus loiro, de cabelos compridos, de olhos azuis, branco, da pele limpa, essa imagem meramente pintada por artistas, por mão de homens, em nada exemplifica o Senhor Jesus, em nada chega perto de quem a Bíblia diz que Jesus Cristo era. Por mais que não haja imagem nenhuma, e olha que imperadores romanos tentaram esculpir a imagem de Cristo, mas não conseguiu porque não lhe foi permitido. Mas hoje lá em Roma, no Vaticano, tem a imagem dos 12 apóstolos, como eles eram. Mas de Jesus não. Que não é para você se agradar de Jesus, não é para você seguir Jesus, não é para você gostar de Jesus pela imagem que ele passa para você, de um ser bonito, angelical, lindo, formoso. Não! Jesus não te quer gostando pela sua aparência. Jesus quer que você o goste dele, que você o ame, que você o adore por tudo que ele é e por tudo que ele faz na tua vida e por tudo aquilo que ele sofreu no meu e no seu lugar. Querido, no meu e no seu, porque aquela cruz, aquela chibatada, aquele espancamento, aquele moer da carne do homem
todo aquele furor, toda aquela ira, toda aquela raiva, não era para Jesus, era para mim e para você, era para os seus filhos, era para os meus filhos. Mas aprove Jesus morrer no nosso lugar de antemão, antes mesmo que você houvesse nascido, antes mesmo que seus pais houvessem nascido, antes mesmo que essa geração houvesse nascido. Aprove ao Senhor ser moído, trucidado, esmagado, esbofeteado, esmurrado, surrado, envergonhado, cuspido, xingado, blasfemado por nós, porque nem eu e nem você suportaria o que ele passou e o que ele viveu. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Com todo carinho, com todo amor, com todo respeito que lhe tenho, eu nesta noite quero te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você pegasse essa mensagem desta noite, que você refletisse sobre as palavras que a gente está colocando aqui para você. Refletisse nas palavras que a palavra do Senhor nos traz nessa noite. Que você meditasse nesses textos que eu lhe dei. E que você refletisse nesta noite, iniciasse a semana fazendo essa reflexão. E com a pergunta que eu te faço nesta noite: por que o Senhor, nosso Deus, dono dos céus e da terra, dono de tudo, deveria deixar eu e você, deveria nos deixar entrar no céu? O que você acha, o que você entende que nos habilita a entrar no céu, que não é nosso, é do Senhor, é dele? Eu gostaria que você pensasse, mas já de antemão eu quero te dizer que nada que o ser humano venha fazer de bom, na sua bondade, nas suas ações, ainda que você venha vender tudo que você tem e distribua aos pobres, ainda que você doe sua própria vida, ainda que você se iluda em morrer em detrimento de alguém, o Senhor nosso Deus jamais permitiria entrarmos no seu céu por nossas ações, pelas ações da humanidade, pela bondade, pela caridade. Isso não nos dá o passaporte da vida eterna, isso não nos habilita a entrar no céu. Para entrar no reino eterno que pertence a Deus, é preciso de arrependimento. É preciso que você hoje, agora, aí onde você está, dobre o seu joelho, olhe para o céu, ou coloque o teu rosto no pó, no chão da tua casa, e arrependa-se verdadeiramente de tudo aquilo que você já fez de errado, de tudo aquilo que você entendeu errado, de tudo aquilo que você achou que estava certo e não está, e a Bíblia diz que não está. E você, com seus lábios, com teu coração arrependido, você confesse em alto e bom tom, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. E que você diga: Senhor, nesta noite, neste dia, eu confesso com os meus lábios, com o coração arrependido, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador, e eu creio no Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida e da minha alma. E você precisa fazer isso agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um Deus irado, zangado com tudo que está acontecendo. E eu quero convidar você a abrir o texto de Deuteronômio 32, do verso 32 ao verso 36. Eu quero encerrar a minha mensagem finalizando, passei por essa introdução e eu quero já finalizar essa introdução. Eu quero que essa mensagem dessa noite seja um bate-papo, tete a tete, olho no olho, entre nós e Deus essa noite. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está irado, o Senhor está zangado com a humanidade, está zangado conosco. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 32, versos 32 e 36, o seguinte: porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm.
O seu vinho é ardente veneno de serpente, é peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso e nem desamparado. O Senhor está dizendo aqui que tudo que nós fazemos, em nada o agrada. Tudo que nós plantamos, tudo que nós colhemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, em nada agrada ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós plantamos, tudo que nós colhemos, longe do Senhor, para o Senhor é abominação, porque nós não fazemos no Senhor, fazemos na nossa humanidade, no nosso ser, na nossa vontade e na nossa disposição. E o Senhor diz que tudo isso está sendo guardado por Ele, está com Ele, porque dele é a vingança e dele é a recompensa. A vingança para todos aqueles que cuspiram em Jesus, blasfemaram de Jesus, aqueles que zombaram de Jesus, debocharam do Evangelho, aqueles que o moeram, o bateram, o oprimiram, fizeram sofrer, fizeram derramar o sangue. A vingança do Senhor e a recompensa está com o Senhor, e o Senhor está irado. O Senhor é um Deus irado com essa geração. O Senhor é um Deus irado. E nós, pecadores, estamos nas mãos desse Deus irado. Eu quero dizer para você que durante todo o tempo de sua vida, viveu na mentira, viveu de engano. Eu quero dizer para você que rouba e roubava, o céu não será o seu lugar, a não ser que você se arrependa hoje. Eu quero dizer para você que um dia praticou adultério, um dia traiu a tua esposa, o teu esposo, a tua namorada, o teu namorado, a tua noiva, o teu noivo. O Senhor está com raiva, o Senhor está zangado com você, o Senhor está irado com você. A vocês, líderes espirituais, pastores que têm enganado o povo, com mágica em tuas igrejas, com chamarizes para chamar a atenção de pessoas para adentrar a tua igreja, para fazer parte da tua igreja. Para você que tem vendido lencinho na igreja, cajado, água do Rio Jordão, lasca da cruz de Cristo, pedra do Jordão, pedra de Israel. A você que tem feito do evangelho um mercantilismo na tua igreja. Deixa eu dizer para você, o Senhor é com você que o Senhor está zangado. É com você que o Senhor está irado. A você que tem enganado o povo, fazendo voto na igreja, dizendo para o povo fazer um voto ao Senhor, e em troca desse voto do povo ao Senhor, você está se beneficiando do dinheiro que o povo depositou na tua igreja. É com você que Deus está irado, pecador. Deus está irado com você. Você que tem transformado a igreja de Cristo num verdadeiro circo dos horrores. Você que pega o texto bíblico para pregar uma mensagem, você lê o texto, sai do texto, termina o culto e você nunca mais volta o texto. É com você que Deus está irado. Você, pastor, que passa 24 horas do dia, que passa todos os cultos, você líder, que fica lá cobrando dízimo, cobrando oferta, cobrando dinheiro, cobrando isso em nome de Deus, algo que pertence ao povo com o Senhor, algo íntimo do povo com o Senhor, a qual eu e você não precisamos lembrar o povo, porque isso é obrigação do povo para com Deus. É com você que Deus está irado. Você crente tico-tico, você crente sambista,
que um dia está numa passarela, outro dia você sai e está em outra. Crente que faz promessa a pastores, crente que faz promessa à igreja, crente que faz promessa diante do Senhor, que jura fidelidade, hoje e amanhã não jura mais, ou amanhã está fora. É com você que Deus está irado. É com você, pastores, que abandonam suas ovelhas, que não vão lá colocar remédio na enfermidade, que não vai lá tratar com amor, que não ama as ovelhas, mas você ama o dinheiro delas. Você que escalpela a lã das ovelhas durante o inverno e deixa elas morrerem de frio e deixa a lã crescer no verão para que elas morram de calor. É com você que Deus está irado. É com você, crente. Crente de hall de membro. Crente que frequenta a igreja. Crente que quer manipular culto, dizer a hora que vai chegar, a hora que vai sair, a hora que tem que começar, a hora que vai terminar, que o som está alto, que o som está baixo, que não gostou disso, que não gostou daquilo, que o pastor falou isso, mas não é isso. É com você que Deus está irado. É com você que Deus está zangado. Foi vocês que cuspiram em Cristo Jesus. Foi vocês que esbofetearam o Senhor Jesus. Foi vocês que machucaram o Senhor Jesus. Foi vocês que colocaram a cruz nas costas do Senhor Jesus. Foi vocês que pediram para libertar Barrabás e crucificar Jesus. Vereadores, deputados estaduais, prefeitos, deputados federais, ministros, presidentes, governadores, reis, príncipes, princesas, ministros, donos de países, juízes, advogados, médicos. É com vocês que Deus está irado quando você não serve a Deus em prol do povo. A você que anda de um lado para o outro, levantando bandeira de homens, levantando estandarte de políticos, gritando, gritos de ordem. Você que tem desejado mal ao teu próprio irmão, a tua imagem, a tua semelhança, por qual Cristo morreu na cruz do Calvário, porque você levanta uma bandeira ideológica, política, enquanto o outro levanta outra. É contra você que Deus está irado, e é a vocês que Ele tem convocado para se arrepender. Arrependa-se, porque Jesus está voltando. E você acha mesmo que o Senhor se esqueceu de tudo que Jesus, o seu filho, passou? A você que tem feito o pobre morrer, você que não tem dado oferta do pobre, você que não tem sustentado o mendigo, a você que vê a pessoa nu e não a veste, a você que vê a pessoa com sede e não dá de beber, a você que fica contando com o governo ao invés de você fazer a sua parte. É com você que Deus está irado. É com você que Deus está irado. Minha é a vingança, a recompensa. A você que tem blasfemado de Deus, ridicularizado o Evangelho, você que tem zombado das mortes por essa pandemia, a você que tem incitado o povo a ir para a rua, mesmo Deus dizendo, eu estou mandando um castigo sobre as nações do mundo, a você que tem ido na cabeça de políticos e feito o contrário que a Bíblia manda você fazer, é com você que Deus está irado, é com você. Arrependa-se agora, volte para o Senhor, larga essa amante que você tem, larga esse amante que a senhora arrumou para a senhora, sai fora desses grupos de WhatsApp que tem denegrido a imagem de Cristo Jesus, que tem blasfemado. Para de roubar, seu ladrão, porque é com você que Deus está irado. Deus deu a oportunidade, está dando a oportunidade para que voltemos para Ele hoje. Arrependemos e voltemos para o Senhor. A morte na cruz do Calvário foi para nos trazer a vitória, restaurar a aliança partida do Éden. E pelo sangue da cruz fomos lavados e remidos de todo pecado. Quando Jesus morreu, até o sol se recolheu. Houve trevas sobre a terra, um grande terremoto se deu e o Senhor virou o rosto para ele, porque o Senhor não suportou olhar para o pecado que ele levava, que era o meu e o seu pecado. E o véu do templo se rasgou de baixo em cima e nos deu livre acesso ao Senhor, livre acesso ao Santo dos Santos, para que nós pudéssemos entrar diante do Senhor como estamos nesta noite, e diante dele nos arrependermos dos nossos pecados
e colocar as nossas coroas humanas em seus pés e dizer: ah, Deus governa a minha vida. Ah, Deus governa a nossa vida. A você que tem virado as costas para tua mãe e para teu pai. A você que ignora teus pais. A você que não respeita teus pais. Aos pais que abandonaram os filhos. Aos assassinos, aos idólatras, aos fornicadores, aos emuladores, os facciosos. É com vocês que Deus está irado. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que os seus pés se resvalar. Eu quero que você nesta noite dê um passo para Jesus e se livre da sentença de morte que está por vir, do castigo e do juízo eterno. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que morresse por mim e por você. E ele não veio para condenar a humanidade, ele veio para salvar. Escreva seu nome no livro da vida, para que quando ele voltar, você esteja escrito lá e você possa entrar às mansões celestiais. Eu quero morar no céu. Eu quero que você more comigo no céu também. Eu quero encontrar você lá, para que a gente possa festejar muito. E deixa eu dizer uma coisa para você: a salvação é individual. Todos têm que tomar o conhecimento e assumir a responsabilidade de cada um chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me arrependo dos meus pecados. E eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Você quer fazer isso? Você que está nos ouvindo, você que ouviu essa mensagem, eu queria deixar essa mensagem para você refletir durante a semana, hoje durante a semana. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vamos nos livrar da ira vindoura e caminharmos com Cristo Jesus, porque foi para isso que Deus veio. Deus não veio para nos punir, Deus não veio para nos matar, Deus veio para nos salvar. Mas aqueles que rejeitam essa salvação cairão nas mãos de um Deus irado, sedento por justiça, porque Ele é a própria justiça. Você quer fazer isso? Então dobra o teu joelho, curva a tua cabeça e confessa ao Senhor nesta noite: Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo de todo o mal que eu fiz. Me arrependo dos roubos, dos adultérios, das mentiras. Me arrependo de todo o mal que eu provoquei à vida de alguém, que eu fiz a alguém. E perdoo todos aqueles que um dia me ofenderam e que praticaram mal contra mim. Ó Deus, eu libero meu coração nessa noite. E abro ele, escancaro meu coração para receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E com meus lábios eu confesso, para que todos possam ouvir, que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Você fala isso? Você confessa isso? Se você confessa, receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. E a partir de hoje, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, que você se arrependeu dos pecados e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa mensagem seja guardada no fundo da tua alma e que você jamais se esqueça que Jesus morreu para te salvar. Em nome dele. Deus te abençoe.